Olá, está começando o Eros Dita. De acordo com o IBGE, no período de 2004 a 2014, a taxa de divórcios no Brasil cresceu mais de 160%. Mas antes de chegar na separação, uma saída para salvar o relacionamento pode ser a terapia de casal. Você já ouviu falar? Esse é o assunto do programa de hoje e quem está aqui comigo no estúdio é a Adriana Barros, que é psicóloga clínica. Adriana, prazer enorme ter você aqui com a gente, Prazer viu? grande, Julieta, e principalmente falando sobre esse tema tão bem-vindo para a sociedade. É importante que as pessoas conheçam, né? E saibam um pouquinho o que é que a terapia de casal pode fazer pelo indivíduo. Pois é, e você que já trabalha com esse tema há quanto tempo, Adriana? Ai, Julieta, eu acredito que há pelo menos uns 15 anos. Porque de terapia individual, agora em março eu completei 24 anos de atuação. Terapia de casal eu comecei depois, um tempinho depois. Então deve estar fazendo por volta de uns 15 anos. Bastante tempo, então você tem muito a esclarecer pra gente. Começa falando então o que é essa terapia de casal. Ai, a terapia de casal. A terapia, eu gosto muito da palavra saúde, não é? A saúde, a gente tem que ter saúde em tudo. Saúde na nossa vida social, saúde na nossa vida familiar, saúde na nossa vida afetiva. A psicoterapia, ela vai resgatar, de uma forma geral, essa saúde do indivíduo. Na verdade, é resgatar o equilíbrio. Só que tem, às vezes, alguns núcleos. Às vezes, a ausência da saúde não está no meu processo individual, está na minha dinâmica com o outro, com o meu parceiro ou com a minha parceira. Então, no momento em que o casal adoeceu, quando o casal não consegue mais ter uma relação de saúde, ter uma relação saudável, é quando entra a necessidade de tentar descobrir o que é que está acontecendo para eu não estar bem na relação. É onde entra a psicoterapia de casal, o que também pode ser conhecida como terapia conjugal, também conhecida como terapia conjugal, que vem para ajudar as pessoas a perceberem como é que está o seu papel dentro da relação. Uma vez que a psicoterapia ela vai trabalhar em cima da remoção do conflito, do processo preventivo, mas é basicamente um processo de autodescoberta. Na terapia de casal eu vou conhecer um pouco de mim atuando na relação. Então não é um pré-requisito para a terapia de casal que cada um tenha feito individualmente uma terapia? Não, não necessariamente. Pode acontecer de, na terapia de casal, o terapeuta perceber a necessidade de encaminhar um cônjuge ou outro para uma terapia individual. Mas o foco da terapia de casal, a terapia de casal acontece com o casal em terapia, podendo também, existe a necessidade de em algum momento a gente chamar, seja o parceiro ou a parceira, um ou outro, em processos individuais, em um encontro, dois encontros separadamente, para que a gente tenha um conhecimento de como é que ele está pensando sem estar na presença do outro. Mas é muito importante que aconteça em casal, para que o casal vá aprendendo esse resgate da comunicação que há tempo ele pode ter perdido. Tá, então, assim, de maneira geral, em que casos, eu queria saber em que casos a terapia de casal é recomendada e como é que as pessoas, né, fazem para identificar que esses sinais que você vai dizer estão presentes, né, na relação, que às vezes a pessoa fica numa cegueira, numa espécie, né, de um movimento meio entorpecido e não percebe, né? Julieta, olha, os sinais são tão variáveis, é tão interessante, porque o núcleo casal, quando você está falando de casal, é como se ali fosse um núcleo, um indivíduo, aquele indivíduo casal. Então, se chega muito à psicoterapia de casal, quando se cessou a comunicação. A gente percebe que o próprio processo do silenciar é uma tática passivo-agressiva em relação ao outro. Então, você recebe muitos casais que já não conseguem mais esse diálogo, que não conseguem reconhecer que está acontecendo alguma coisa, usa da defesa. Acontece muito quando o sexo entre o casal começou a ficar distante, não está mais acontecendo. A terapia de casal também é muito procurada quando houve uma traição. E a traição a gente pode falar que ela seria o gatilho da busca da terapia, porque o que antecede para que chegue esse movimento da traição, para que chegue esse movimento do silenciar, a gente chama de gatilho, alguma coisa foi acontecendo. Esse casal já foi se emudecendo, já foi se desconhecendo de algum tempo. É um processo. É um processo. É muito comum, uma frase que eu escuto demais é: eu queria muito que ele ou ela fosse, no começo era diferente. Gente, todo momento de conquista é um momento em que você está para o outro, não é? E esse é o momento que você está conquistando a pessoa, isso não vai perdurar por todo o tempo. Então é importante, as pessoas buscam muito nas relações a minha metade. E quando eu procuro a minha metade,
eu já parto do princípio que eu não sou inteira. Exato. E eu sou inteira. A terapia de casal vai ajudar o indivíduo a ele perceber que ele é um inteiro, que ele está com o outro inteiro e que a busca dessa fantasia de que o outro vai, aquela velha história do Salvador no cavalo branco que vem resgatar a princesa, não saiu dos contos de fadas, está lá, mas na vida real não. Então a psicoterapia de casal vai ajudar esse casal a reconhecer onde é que está a falha. Porque, na verdade, Julieta, quando uma pessoa chega para procurar a gente, quando um casal chega, às vezes quem vem primeiro muitas vezes é a mulher, às vezes já vem o casal, o contato é por telefone, já chega para o atendimento casal, mas às vezes chega para o atendimento a mulher falando da necessidade. Também chegam homens, também, mas é em menor quantidade. Porque os homens às vezes resistem um pouco mais. Mas quando esse casal chega para a terapia de casal, está muito claro uma coisa: eu não quero me separar. Eu quero realmente salvar meu casamento, não é? O processo de divórcio, eu costumo dizer que por mais que o casal queira, por mais que seja algo que chegou a uma decisão dos dois, é um desgaste muito grande. Às vezes vai acontecer de você mexer com o sistema familiar, com o sistema familiar de núcleo, o sistema familiar da família que reverbera. Então, é um momento de perda, de sensação de frustração. E é importante que a gente trabalhe. Tem um mito. Muitas pessoas chegam ao consultório pensando assim: a terapia de casal, se eu fizer a terapia de casal, a gente vai separar? Isso é mito, não é? Vai separar se o casal quiser separar. A gente vai conseguir salvar o nosso casamento? Vai salvar, se você quiser salvar. Porque quem vai direcionar, o terapeuta, ele é uma pessoa que está ali junto com, ele não está no lugar de, ele está no papel de orientar, de ajudar na fluidez dessa comunicação, de facilitar essa comunicação acontecer entre o casal. Às vezes é passado algumas tarefinhas para o casal fazer, fora dali do setting, para que eles possam quebrar mais as resistências. Então, isso vai acontecer, mas o terapeuta não pode fazer no lugar de. Então, o casamento vai ficar numa relação harmônica ou não, a depender do que aqueles cônjuges inseparados realmente estão querendo daquele casamento. Você falou uma coisa interessante, que essa ideia, né, Adriana, do salvar, que ele é um conceito qualitativo, mas a gente tende a pensar que um casamento que está dando certo é um casamento que dura, né? E, assim, me parece que a busca pela terapia é uma tentativa de melhorar essa relação, de dar qualidade e não de dizer, a gente está procurando uma terapia de casal para não se separar, para continuar a duração dessa relação que não está boa, mas a gente vai esticar mais um pouco, né? Acho que isso é fundamental. É fundamental, isso tende a quebrar, não é? Na verdade, a gente está na vida para ser feliz. A gente quer felicidade. Você colocou no início do programa um dado estatístico riquíssimo, a quantidade de divórcio que aconteceu nessa década, né, de 2004 a 2014, 160% o percentual, né? E aí, o que a gente fala? Qual é a leitura que a gente tem disso? Por que os casamentos não são iguais, como no tempo da nossa avó, no tempo da nossa bisa? Porque antigamente o papel da mulher era um outro, Julita. Era um papel mais de submissão, um papel mais de doação para o outro. Hoje a mulher, com esse poder de voz, ela busca exatamente ser feliz. A mulher também quer direito à felicidade. Então, esse processo do quantitativo, eu vou manter um casamento pelo quantitativo, chega uma hora que tem uma coisa que o ser humano não consegue disfarçar, é angústia. Ela é aqui, ela dói. Então, você não consegue viver nesse processo de angústia. Precisa ser falado, precisa ser compreendido, precisa ser dialogado. É necessário saber dos casais o que é que você quer para o seu casamento. O que é que você está fazendo aqui? Como é que tudo começou? Como vocês começaram essa dinâmica relacional? Como é que vocês estão agora? E qual a tua participação nesse processo? Uma coisa que eu escuto muito na terapia de casal é você. É tanto você que não tem como a gente não trazer, pontuar essa questão do você e voltar para a questão do vamos tentar trocar o você pelo eu. O que é que eu estou fazendo para melhorar ou para estagnar ou para piorar a minha relação?
de matrimônio. Qual está sendo a minha participação? Então, no momento que a gente usa muito o eu, a gente está buscando a empatia. Eu diria que o processo que eu mais busco dentro de uma terapia de casal é a organização da comunicação e o processo empático. Exercícios de empatia são muito colocados. Se coloque um pouco no lugar do outro. Como é que seria você se você estivesse escutando isso agora que você acabou de dizer para o outro? Se o seu parceiro ou sua parceira dissesse para você o que você acabou de dizer, como seria o seu sentimento? Então, na hora que você traz para você, você consegue ficar um pouquinho no lugar do teu parceiro e perceber que é uma outra pessoa que tem medos, ansiedades, que distorce as cognições, que sai da realidade, não é? Que tem as suas, tem as suas imperfeições, é um ser humano que pode errar. E por que a gente é tão rígido nessa questão do julgar o outro e não olhar para a gente? Então, a psicoterapia de casal vai buscar muito essa dinâmica de construir a relação nesse processo de comunicação e de empatia. Como você falou da mudança das expectativas do casamento, da vivência do casamento ao longo da história, e aí me vem também, Adriana, a questão da própria educação sexual que a gente não tem, né? A gente tem, na verdade, essa ideia romantizada, como você falou, da fantasia, do príncipe, do felizes para sempre. E aí, na tua opinião, qual seria a importância, né, da gente investir nesse conteúdo previamente, óbvio, né, nas escolas, nas famílias, para que a gente entenda melhor o que é um casamento? Julieta, eu costumo dizer que o lugar melhor de se estar na vida se chama realidade. Eu pensei que você ia dizer casamento. Também é bom, eu gosto. Quando é bom, é ótimo. Quando é bom, é ótimo. Quando não é, pode melhorar. Depende do que a gente quer. Pois é. Mas a realidade é o melhor lugar de se estar. Eu concordo, viu? Então, quando entra a ideia de que o casamento vem para me salvar, vai trazendo também a sensação de que eu sou incapaz. Já mexeu em um ponto crucial, o meu processo de identidade, a minha autoestima. Se eu preciso ser salva, eu não tenho capacidade. Se eu não tenho capacidade, a minha autoestima está detonada. Se a minha autoestima está detonada, como é que está o meu processo de identidade? Como é que eu fui construindo a minha autoimagem? A autoestima é filha dessa autoimagem. Qual o conceito que eu tenho de mim mesma? Se eu preciso de alguém para fazer por mim. Então, nesse movimento, é muito importante que as escolas orientem, sim, o tempo inteiro o indivíduo como seres livres e capazes, como seres independentes, que eles vão, sim, estar no processo de estar com, mas eu não posso estar por. Existe uma exigência muito grande do outro. Eu quero muito que você faça isso por mim. Ele não fez isso por mim. Ele não conseguiu enxergar. Ela não conseguiu ver. Ele não mexe. Ele não está mais colocando café na minha xícara. A pasta de dente é real? É real. A pasta de dente aquela história, sério. A toalha em cima da cama é real. Duas pessoas que não se conhecem, que vêm de culturas diferentes, vão compartilhar o mesmo lugar. Vão compartilhar uma mesma dinâmica familiar. É notório que as diferenças vão surgir, elas vão emergir. Como respeitar a dinâmica da diferença? Então, isso aí a gente vai falar no próximo bloco, tá bom? Que esse aqui chegou ao final, tem muito ainda para a gente falar sobre terapia de casal. Você que está acompanhando o programa, fica com a gente, que no próximo bloco a gente continua conversando com a Adriana Barros sobre terapia de casal. O Eros Dita volta já.